Saúdo os amados irmãos e ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico intitulado ao tema A porta da graça já se fechou e já não vai dar tempo de mais nada? Ponto de interrogação. Novamente, a porta da graça já se fechou e será que não vai dar tempo de mais nada? Ponto de interrogação. Novamente, para tu ouvires muito bem. A porta da graça já se fechou e será que não vai dar tempo de mais nada? Antes de começarmos este estudo, vamos orar a Deus para que Deus nos venha a proteger, a livrar, a abençoar, a abrir a nossa mente e a nos preparar para os últimos dias e a fazer com que nós possamos discernir quem vem de Deus e quem não vem, o santo e o profano, em nome de Jesus, e estarmos preparados para aquele glorioso dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar os seus escolhidos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço perdão por todos os meus pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, atos, reações, omissões ou palavras, que te possam ter ofendido. Cobre-me com o teu sangue nesta hora, me livra de todo o perigo durante a gravação deste estudo. Andaraba séria! Senhor, será que este lugar de anjos, meu Pai, porque o diabo, ele ruge como um leão ao derredor, procurando a quem possa dragar. Mas a Bíblia diz, aleluia, a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Vai dando livramento, vai dando escape, vai colocando anjos a norte, a sul, a leste e a oeste, amarra todo o demónio, desmancha toda a obra do diabo, destrói todo o poder das principados, potestades, abre a mente dos ouvintes e opera maravilhas, liberta e salva almas, que os desviados venham a reconciliar em nome de Jesus. Amém? Para quem não me conhece, eu sou um servo de Deus, sou o pastor Luís Guerreiro de Portugal. Amém? E hoje vamos estar com um estudo bíblico intitulado ao tema A porta da graça já se fechou e não vai dar tempo de mais nada? Anda por aí a pergunta, a porta da graça já se fechou e não vai dar tempo de mais nada? Já vamos ver se isto é verdade ou não. Amém? Glória a Deus. Para começar, vamos ler em Efésios capítulo 2. Glória a Deus, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos. Amém? Então, se a porta da graça já se fechou, então, vê lá, será que ainda há salvação? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nelas. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, porque, aleluia, então repara, nós somos salvos por meio da... Somos salvos pela graça. O que é graça? É um favor não merecido, é um favor. Graça é um favor. Aleluia, glória a Deus. Sharamanai, Arabanai. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, de graça. Eu não tive que fazer nada. Essa salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitos, criados por Deus em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, para as boas obras. Quer dizer que depois de eu ser salvo, aí eu vou praticar boas obras, mas boas obras que são o resultado da salvação, e não a causa para eu ser salvo. Aleluia. E não o motivo para a salvação. Glória a Deus. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo, eu só tenho que crer naquilo que morreu na cruz do Calvário, que pela graça me vai dar a salvação. Aleluia, aliás, já me deu a salvação, só que eu só a adquiro quando pela fé o aceito. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então, já viste, primeiro tu ouves a palavra, tu que estás no mundo, tu que estás no pecado, tu que estás morto nos teus delitos e ofensas. Jesus te ama. Ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Quem não creu já está condenado. Portanto, não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então estamos a falar hoje, vamos falar um pouco da doutrina da salvação. Talvez a mais importante doutrina bíblica. A salvação. Jesus disse, importa que em meu nome se pregasse. Ele disse, o Cristo, aleluia, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E importa que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados por todas as nações, começando por Jerusalém. Então ele mandou pregar o arrependimento. Aleluia. E como é que eu me vou arrepender? Ouvindo a palavra.
A fé para eu me arrepender, o que é arrepender? Arrepender é reconhecer que sou pecador e largar o pecado. O que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28:13. Vamos ler também em Romanos capítulo 5, versículo 18. Portanto, já sabes que és salvo pela graça, favor não merecido, por meio da tua fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 5, 18. Diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, que é a ofensa de Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo e por ele a morte. Glória a Deus. Aramaia, canta Alamaia. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, nós só somos justificados e salvos por meio da graça, favor não merecido. Amém? Isto fique bem claro. Então é assim, andam por aí dizendo certos profetas que a porta da graça já se fechou. Tu vais ver se isto é uma verdade bíblica ou uma heresia de perdição. Vais ver se isto é uma verdade ou uma mentira de Satanás. Vais ver se isto, aleluia, se isto é uma doutrina de Deus ou uma doutrina de demónios. Se isto é um verdadeiro evangelho ou o evangelho do terror. Xarabacantou, alabai, o evangelho do medo. Palabacai do engano. Alamantaralai, meu irmão. Xarabacantolomanou, ramanai, surianda alabai. Alabai, sentido de Deus de abrir. Cuidado com sonhos, visões, revelações, irmão. Porque nem tudo que luz é ouro, nem tudo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome não profetizamos nós, em Teu nome não expulsamos demónios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente, apartais de mim todos vós os que praticais a iniquidade. Somente o que obedece entrará no reino dos céus. Então tem muitos falsos profetas aí enganando, dizendo que a porta da graça já se fechou. Repalabalaia, surianda. Estou sentindo uma glória, meu irmão. Vai dando glória a Deus. Alábalo se puedes. Dicen nuestros hermanos de España, de los países hispanohablantes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então é assim, meu irmão. Colossenses. Sentido de abrir agora em Colossenses, irmão. Eu tenho estado na direção do Espírito Santo. Aleluia. Neste estudo. Glória a Deus. Colossenses. Glória a Deus, olha aí. Ninguém vos domina seu belo prazer. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Versículo 19. E não ligado à cabeça. Então não está ligado a Cristo. Está ligado ao diabo, ao anticristo. Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então tem cuidado com, aleluia, tem gente que te quer dominar, te quer escravizar. Estão marcando até datas para a queda de asteroides, meteoros. Já marcaram 23, 24, 25. Houve até um Raul, acho que não sei se é de Porto Rico, doutor, marcou, nada aconteceu. Cuidado com os falsos profetas, meu irmão. Alabai, cuidado com os... Cuidado, meu irmão. E agora toda a gente tem sonho, e toda a gente tem um sonho, vai contar o sonho como se fosse revelação de Deus. Nem todo o sonho é revelação de Deus. A maioria dos sonhos não são revelações de Deus, ainda que tu sejas profeta. Aleluia! Temos que ter a compreensão, discernimento. Aleluia! Estamos nos últimos dias, estamos. Jesus está breve, está, mas ainda não está iminente, ainda não está... Eu dizer que pode ser agora, não. Ainda falta alguma coisa a acontecer, ainda não aconteceu no mundo. Então o povo não está preparado para o que vai vir. A igreja, xarabacandaia. A igreja não está preparada para os dias finais, irmão. A igreja não está preparada. Está aí atrás do oba-oba. Oh, glória a Deus. Xaraman, tarai, condou, valas e benecai. Xaramanai. Então pronto. A porta da graça já se fechou. Não vai dar tempo de mais nada. E significa o quê? Significa que agora só vamos ser salvos mediante a lei de Moisés. Vamos abrir aqui. Será que agora a graça foi abolida e temos que voltar outra vez à lei de Moisés? Será que vamos voltar à velha lei de Moisés que já foi abolida por Cristo? É a pergunta que fica. Vamos aqui, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 14.
Aleluia. Oh, glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a Santa Palavra de Deus. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 13. E não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, passageiro, temporal. Mas os seus sentidos foram endurecidos a quem? A Israel. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Rapa cantorou banaia. Então o Velho Testamento foi abolido. Quando se diz Velho Testamento, não é tudo o que está no Velho Testamento, mas é a lei de Moisés. Os preceitos, os rituais da lei de Moisés. A guarda do sábado. A circuncisão ao 8º dia de nascimento de uma criança. A guarda de dias, neste caso do sábado. A guarda de meses. Aleluia. Eles guardavam o primeiro dia de cada mês, que era a festa da lua nova. Rabacai. Há meses, anos, guardam o ano sabático. Ao fim de 7 anos descansavam. Aleluia. E guardavam o Pentecostes. Ao fim de 50 anos também havia um Shabat. Um ano sabático e, aleluia, profético. Arabaia, Cantorama, Suriklaia. Dias, meses, anos, festas. Guardavam, glória a Deus, guardavam a festa da Páscoa, das primícias, dos pães ázimos. Aleluia, o dia das trombetas, o dia da expiação. Lamandarai, festa dos tabernáculos. Pentecostes. Guardavam essas 7 festas. Glória a Deus. Então tu estás a entender aqui o mistério. Rabanai, o Velho Testamento, a lição do Velho, que lição? É as ordenanças, os mandamentos, os preceitos, as regras rituais. Estamos a falar dos rituais. Foi abolido. Então, glória a Deus, agora não tem mais sacrifício de sangue, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para nos salvar. Já não tem mais rituais de purificação com água, porque Jesus, aleluia, aleluia, ao morrer na cruz, após a sua morte, um centurião romano perfurou o seu flanco, as suas costelas, com uma lança, e saiu sangue e água, simbolizando que o sangue é os sacrifícios de animais, acabou. E a água, rituais de purificação com água, acabou. Agora o que te purifica é a água espiritual, que é a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, João 15:13. Então, Jesus está bem claro aqui, Deus está bem claro aqui a falar para ti, meu irmão. Cuidado com os falsos profetas que te dizem que a porta da graça já se fechou. Então tens que voltar à lei de Moisés. Amém? Vamos então aqui ver se temos que voltar mesmo à lei de Moisés. Será que temos que voltar à velha lei de Moisés, já abolida por Cristo na cruz do Calvário? Que já foi abolida por Cristo, será? Amém? Não dá tempo de mais nada? Pergunta, então não dá tempo de mais nada, então quem não... Uma pergunta que isto fica para a segunda parte. Então quem ainda não aceitou Jesus, não podemos pregar nem mais, não dá tempo nem de pregar. Porque não vale a pena, porque ele não vai aceitar, a porta está fechada. Que idiotas, profetas idiotas, meu irmão. Nércios. Endemoniado. Alabacantarabanço, pequeno cacho. Alabantorogoshou. Em vez de pregarem o Evangelho da santificação, da salvação, o arrependimento, eles têm que pregar o Evangelho da graça. A pessoa creia que Jesus morreu, pagou um alto preço para nos dar a vida eterna. Nós temos que reconhecer isso e abandonar os nossos pecados pela fé. Aceitar a Jesus pela fé e ser salvos pela graça. Aleluia, glória a Deus. Estão pregando um falso Evangelho. Pregando um Evangelho falso. Então agora é pela lei. Voltamos à lei de Moisés. Hijos del diablo, filhos do diabo, vós tendes por pai o diabo, falsos profetas. Gálatas, capítulo capítulo 3, do 1 ao 14. Gálatas, capítulo 3, vamos lá ver se temos que voltar à lei de Moisés. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são
filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os estrangeiros, os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então quer dizer que, aleluia, se tu dizes que a porta da graça fechou e que agora só vão ser salvos pela lei de Moisés, então está tudo debaixo de maldição, está tudo morto, não, ninguém vai ser salvo. Chori balabalabalaya, orientaraia, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E eram 613 leis, olha que eram 613. E ninguém, qualquer que tropeçar num só ponto da lei torna-se culpado por todos. Nunca, pela lei, nenhuma carne seria justificada. Bem claro. Ora, a lei diz assim, e é evidente pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem fizer estas coisas por ela, viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Alabandarai, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Aleluia! Oh glória, que lindo! Linda palavra. Então vamos aqui, Gálatas 5.3. Hoje estamos sentando a madeira, estamos sentando o porrete, estamos sentando o machado nas heresias de perdição. Eu chamo isto de heresias escatológicas, heresias dos últimos dias, ao qual Jesus disse que virão muitos em meu nome e a muitos enganarão. Aleluia! Até farão sinais e maravilhas, fazem milagres, até fazem o fogo descer do céu se possível. Arabai, fandogou, barabacai, rudshei, balabanagai. Cautelar-se, ninguém vos engana. Então estão enganando o povo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis... Gálatas capítulo 5, versículo, aleluia, 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, quem se justifica pela lei, da graça caiu. Então, se a porta da graça fechou, então quem é que vai salvar mais? Mais ninguém se vai salvar. Ou será que morremos, quando morrer vai tudo para o inferno? Como é que é? Aleluia! É bem claro aqui. Quem se justifica pela lei está separado. Separados estáis vós de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Então tá, a palavra está bem clara. Meu. Cuidado com as doutrinas de demónios de quem não entenda as Escrituras. Quem lê, mas não entende. Aleluia! Agora, Romanos capítulo 3, do 21 ao 26. Romanos capítulo 3, do 21 ao 26. Estou aqui desmascarando esta nova heresia escatológica. Heresias acerca do arrebatamento, da vinda de Jesus, heresias acerca dos últimos dias, heresias acerca de meteoros que vão cair. Vão cair, irmão! Só que se um profeta diz que vai cair numa data e não cai, ele está a semear o terror e não veio de Deus. Ele não está levando ninguém à conversão. Irmão, o que é que adianta mesmo tu dizes ao ímpio? Vai haver um terremoto. Ele vai se converter, é ele ouvir a pregação do Evangelho. Aleluia! Xarabaca, ele converte-se, a sociedade dessa parece está arrepende, porque vai mesmo cair. E depois o meteoro cai e confirma a palavra do profeta. Mas o meteoro não tem caído nas datas que estão marcadas. Então o meteoro vai cair, vários meteoros, não é um, vai haver chuva de meteoros. Só que isso não é prova que aqueles que marcaram datas são profetas de Deus. Deus não falou por eles. Deus não marcou datas, meu. Porque se Deus marca uma data, vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cuidado com os falsos profetas. Orianda, supine, capanai, shurikai, rche balabacanto rogosho de kai. Alá, subritere merecanda lamanai, surianda labai. Olha aí, meu irmão, decas. Estou sentindo a glória. Romanos 3, do 21 ao 26. Romanos 3, do 21 ao 26, irmão. Aleluia. Mas, olha aí. Vamos ler a partir do 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, que é Cristo, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, ou seja, de graça, pela graça. Sendo justificados gratuitamente, sem ter que pagar nada, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, redimidos, resgatados, purificados, lavados,
limpos, santificados, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça, a sua justiça, pela remissão dos pecados de danos cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente agora, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então está bem claro aqui a palavra. Contra factos não há argumentos. Porta da graça não se fechou, meu irmão. Então tu não precisavas nem pregar para mais ninguém. Então o teu pai que ainda não se converteu, que ainda está no álcool, a tua mãe que ainda está nas drogas, a tua irmã que ainda está na prostituição, o teu irmão que ainda está no homossexualismo, Arabandai, a tua tia que é lésbica, Xerei Balabai, o teu vizinho que é satanista, que é feiticeiro, que é macumbeiro, o outro que é idólatra, adora imagens de escultura, não precisavas de pregar mais para ele se arrepender. Xarabandor, não ia adiantar. A porta da graça se fechou e ia tudo para o inferno, acabava. Lá mandagai, vê que heresia do inferno, estão ensinando, estão metendo sonhos aí, canais de sonhos, sonho para aqui, sonho para ali, contraditórios. Uns dizem o arrebatamento é iminente, não é iminente. Já provei, eu posso provar para quem quiser, o pastor, o teólogo quiser, não é iminente, não pode ser agora. O arrebatamento está próximo, nós somos a última geração. Mas nós ainda vamos assistir sinais que ainda não cumpriram. Os sinais têm que se cumprir da sua vinda. Jesus disse, calculai-vos, ninguém vos engane, primeiro sinal. Qual é o sinal da tua vinda? Ninguém vos engane, já estão enganando. Os anticristos já estão por aí, os falsos cristos, os falsos profetas, falsos apóstolos já estão por aí enganando, meu irmão. Xarapá cantou, e ainda, aleluia, ainda nem sequer foi assinado o acordo do Inico com Israel. E já há enganadores, meu irmão. Tem gente aí dormindo no ponto, achando que a vida aqui na terra vai ser um mar de rosas. Que a igreja, aleluia, Deus não faria isso, que eu sou noivo, não permitiria que a noiva sofresse perseguição. Mentira, meu irmão. Então, pergunto, o apóstolo Paulo não era noiva? E não foi mandado decapitar? Tiago, meio-irmão de Jesus, chefe da igreja, aliás, presidente da igreja, aleluia, era o pastor presidente da igreja de Jerusalém, não foi mandado matar a espada? De todos os apóstolos, todos eles passaram por uma grande tribulação histórica. Aleluia. E segundo reza a história, somente João, aleluia, não morreu martirizado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo histórias antigas. Agora, a gente sabe, Jesus disse, se fizeram isto comigo, sou madeiro verde, o que não farão ao madeiro seco. Se me perseguiram a mim, perseguiram a vós. Isto está acontecendo, meu irmão. Já estão decapitando cristãos e o povo ainda está dormindo, achando que vai ser um mar de rosas a vida aqui na terra, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. 2 de Coríntios 3,14. Olha aí. Mas os seus sentidos, diz assim. Esta já foi lida. Amém? É aquela do véu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a lição do Velho Testamento já foi abolido por Cristo. Ou essa lição, esses mandamentos foram abolidos. Então, eu provei aqui. Nós somos salvos por meio da graça, pela graça, por meio da fé. Glória a Deus. Vamos então aqui às implicações de se dizer isto. A porta da graça já se fechou. Então, quem diz isso, primeiro, isso significa que temos que voltar à lei de Moisés. Já provei que não. Está errado. Segundo, então se a porta da graça se fechou, não vai dar tempo de mais nada. Isso significa que todos irão para o inferno e ninguém se salvará. Então, todos os que estão na terra, inclusive nós que já aceitamos a Cristo e que estamos tentando viver em santidade e pelo Espírito e não segundo a carne, então vamos todos para o inferno. Será que é isso que significa? Primeiro, aleluia. Aleluia. Primeiro, será que temos que voltar à lei de Moisés? Já vimos que não. Segundo, será que todos irão para o inferno e ninguém se salva? Eu creio que isso é uma mentira. Terceiro, será que depois da hora dessa profetada, dessa profecia não com O, como diz o brasileiro, profecia, né? Será que em vez de ser profecia mesmo, profecia com U, será que depois da hora dessa profecia com U, ou dessa profetada, mais ninguém se salvará? E só os que aceitaram a Cristo anteriormente serão salvos? Ou seja, só quem já aceitou a Cristo e está vivendo em santidade vai ser salvo. Quem não aceitou a Cristo, a porta da graça fechou, vai ser condenado. Aleluia. E aqueles que se desviaram, que estão fracos na fé, não estão andando em santidade, vão ser todos condenados, vão ter mais chance a partir de agora, porque não vai dar tempo de mais nada, então não vai dar tempo de eles se salvarem. É isso que significa. Rabanaga shuri canta lamanai. Rabandagai suri golorgou sharei. Oh, glórias. Irmãos, há aqui um parênteses que eu quero pôr aqui nesta terceira
Pergunta, não é? Ninguém te pode garantir que todos aqueles que aceitaram Jesus depois dessa profetada não irão se desfiar da fé. Ou seja, todos os que já tinham aceitado a Cristo anteriormente e que ouviram essa profetada, melhor falando, que ouviram essa profetada, após essa profetada, não se irão desviar da fé. Ninguém pode garantir. E perder a sua salvação. Pois enquanto vivemos num corpo corruptível, estamos sujeitos a pecar contra Deus. Isto é tudo mentira, irmão. Essa história é porta da graça, já se chama mentira. O pai da mentira é o diabo. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazeis os seus desejos. Porque quando ele mente, fala daquilo que é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo. De fora fica todo aquele que ama e comete a mentira. Profetas mentirosos, meu irmão. Aleluia. Quarto. Se a segunda premissa, aliás, se a terceira premissa, qual é a premissa? Que depois dessa profetada, aleluia, aleluia, Ramanagashaya, mais ninguém salvará, só os que tinham aceitado a Cristo até à data da profetada, então não adianta pregar para mais ninguém. É a conclusão que a gente tem. Será que a Bíblia diz que importa que todos se convertam e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Então isto está, claro, contradição contra as Escrituras, irmão. Glória a Deus. Fazer aqui mais umas perguntas. Agora eu pergunto, não é? Que este profeta, a porta da graça já se fechou, não vai dar tempo de mais nada. Já vimos que isto é uma mentira. Já vimos que isto é uma mentira. Isto aqui é uma heresia de perdição. É uma doutrina de demónios. É um evangelho maldito. Onde é que está a heresia de perdição? Vou ler aqui. Agora vou soltar o verbo. Agora vou soltar a lenha, o cajado nos falsos profetas, irmão. O povo não está atento à palavra de Deus, à maior profecia. Quando uma revelação vem contra a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem que ser rechaçada, rejeitada. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós fará falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aleluia. Vou só ler aqui o versículo 1 e o versículo 2. Então, houve muitos e haverá também muitos. Houve muitos falsos profetas. E haverá também muitos falsos doutores. Isto é um ensino de uma heresia de perdição, uma doutrina de demónios. Onde é que está essa história da doutrina de demónios? 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Vamos aqui a 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e já estamos nos últimos tempos, estamos à beira do início da 70ª semana de Daniel, com a assinatura do tratado entre uma ponta pequena, entre, aleluia, um rei, aleluia, de onde era o antigo Império Romano, aleluia. Uma dessas pontas vai mediar um acordo de paz e segurança entre Israel e as nações vizinhas. Muitas nações vão participar desse acordo. Vai ser celebrada a paz. Vai ser permitida a construção do Templo de Jerusalém no Monte Moriá. Aleluia. Sherebandarai, lá em Jerusalém. Então, quando esse acordo vier iniciar a 70ª semana de Daniel. Glória a Deus. Então, nós estamos na iminência desse anticristo surgir. Isso é que está iminente. A chegada do anticristo. Aleluia. Palabalabastéria. Alabantarabashuricantasnéria. Olha aí. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. O que é apostatar? Abandonar. Largar-se. Desviarão. Alguns da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores, a demónios. E a doutrinas de demónios. Ou seja, doutrinas que vêm desses espíritos enganadores. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Aleluia. Então está bem claro aqui. E é dos últimos tempos que isso está acontecendo. No Evangelho maldito. Amém? Já vimos muita gente. Aleluia. Está inchado na sua visão carnal. E outros estão sendo usados mesmo por demónios. Visões de demónios. Sonhos de demónios. Revelações de demónios. Enganando o povo. Em Gálatas capítulo 1. O que é que diz aqui? Aleluia. Andarabassaia. Glória a Deus. Vou ler perdido 6. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça. Olha aí, à graça de Cristo. Para outro Evangelho. Então, se nós ainda estamos na graça, a graça ainda está aberta. Aleluia, glória a Deus. Porque senão os desviados estavam arrasados. E então aqueles familiares, parentes, amigos e até os outros não é, que estão por aí no mundo, os nossos vizinhos e até os nossos inimigos, estava tudo perdido.
Já não tinha mais graça, iam para o inferno. Maravilho tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja maldito. Anátema é maldito. Assim como já vos dissemos. Se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Seja anátema, maldito. Então, quem te anuncia, um profeta que te diz que a porta da graça já se fechou, seja maldito. Não vai dar tempo mais nada, seja maldito. Xarabacai. Labaço piquem benecai. Arrependei-vos. Xarabacai, dizia João Batista. Labaço beneia. Aí, enganando o povo. Estes diabos com cara de gente. Estes diabos com cara de gente estão enganando o povo. Glória a Deus. Vamos então aqui a Deuteronômio. Olha aí. Para tu veres que estas profecias é mentira. Mentira. Vamos aqui a Deuteronômio. Capítulo 18. Portanto, andam aí a marcar datas para a queda de asteroides. Olha, o asteroide era para ter caído a 23. Para alguns profetas era 23. Certamente. Para outros 24. Para outros 25. Já passou 23, tocado 25. Agora se cair no 26, isso já não veio de Deus. Essa profecia, Deus não revelou isso. Já estamos, já não sei se já estamos a 28. Já nem sei que dia que estamos. Deixa cá ver aqui o dia que nós estamos. 28. Estamos a 28. Então, meu irmão, aleluia, olha o que é que diz aí. Olha aí. Porém o profeta, 28:20, Deuteronômio 28:20, profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar no nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Está bem claro a palavra de Deus, glória a Deus. Vamos aqui a Jeremias, glória a Deus. Só ler o 10. Depois fica aqui 2 capítulos, se der tempo para ler, que é o Ezequiel 13 e Jeremias 23. Jeremias capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Jeremias capítulo 10. Estão enganando o povo. Estão enganando o povo. Ouvi a palavra do Senhor que vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque eles se atemorizam as nações. Tem gente espantada. Irmão, ainda que caia um meteoro, meu irmão. Ainda que caia um meteoro. O mais importante é pregar, tu tens de te arrepender, independentemente que ele caia ou não. Tu tens de estar arrependido. Se um meteoro cair e tu morreres no meteoro, aleluia, se tu te arrependes vais para o céu. Se tu morreres é ganho. Não perdeste nada, ganhaste o céu. Tem gente com medo do meteoro cair, mas não tem medo de pecar contra Deus. Tem medo do meteoro cair, de vir um asteroide e destruir tudo. Tem medo de morrer, dos bens ficar sem bens, ficar sem nada, de matar os familiares. Tem medo de muita coisa, mas não tem medo que essas almas que não estão ouvindo o Evangelho vão para o inferno. Não tem medo dele mesmo de estar vivendo em pecado, viver amasiado, largando a esposa, casando com outras, já casando no terceiro e no quarto casamento. Não tem medo. Cantou de viver, de vez em quando beber o seu copinho de vinho, beber a sua cervejinha geladinha. Não tem medo de se masturbar às escondidas, de assistir pornô. Não tem medo de estar preso à televisão, à tira-visão do cristão. Não tem medo de estar preso à novela. Não tem medo de deixar o culto pela novela, pelo filme, pela ida ao cinema, coisas do mundo, coisas da carne. Não tem medo, aleluia, não tem medo de andar seminu na rua, dentro de casa e até dentro da igreja. Não tem medo de andar com enfeites de meretrício, aleluia, cheio todo pintado, pintada, enfeitada. Não tem medo das vaidades. Não tem medo de andar na cobiça, na lascívia. Não tem medo de falar palavrão, não tem medo de falar do próximo. O povo tem medo dos sinais, do asteroide, mas não tem medo. Ai-te consertar com Deus. Assim manda o Senhor falar para ti. Vai-te consertar. Vai-te consertar. Tu que estás no mundo do pecado, estás preocupado com o asteroide que vai cair. Estás preocupado com o tsunami que vai vir. Não vai vir só um. Vai haver vários. Arai, Suri, Glória. E vai haver vários meteoros. Estás preocupado com essa, mas tu não estás preocupado em viver em santidade. Aleluia. Estás preocupado com datas. Ainda tem filhos do demónio. Ainda são mais filhos do demónio do que os primeiros. Aleluia. Porque os primeiros filhos do demónio marcam uma data para a queda do asteroide. Marcam uma data para o terremoto.
Nada cumpre. E é uma profecia incondicional. Vai cair, vai mesmo. Se o Senhor falou, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, falaria, ele não cumpriria. Números 23, 19. Xarabai, quando Deus fala, está cumprido. Então, marca uma data. Esses são filhos do demónio. Mas quem os apoia é duplamente mais filho do demónio. Porque vê que não cumpriu a profecia, ainda está apoiando esses profetas. Continua a assistir aos vídeos deles. Xarabacantaia. Alabandarai. E são advogados do diabo. Porque se foi o diabo que deu aquela profecia, ele está advogando o diabo, está defendendo o diabo. Cuidado com a mão de Deus. Ai, xarabandolo alabassúria. Eu não tenho que estar atemorizado como meteoro. Eu tenho que estar atemorizado de pecar contra Deus. Tem gente, aleluia, vive no pecado. Vive no palavrão, na bebida alcoólica, vive nas drogas, vive no tabaco, está preso ao pecado. Xeramai, vive com ódio, com rancor, não perdoa, tem desejo de vingança. Alabandarai, tem ódio, tem maus pensamentos, cobiça a mulher do próximo, cobiça os bens do próximo. Xerebagandorogoshouremanaya. Aleluia, é enganador, vende gato por lebre, é mentiroso, é mentirosa, é fofoqueira. Aleluia. É contendeira, semeia contendas entre os irmãos, é divisor de igreja. Palabalaia. Orientalabas. Deus está falando à igreja, meu irmão. Arabaca, converte. De repente, para de ver porcaria na internet. Falsa profecia do diabo. É bem claro. Caia meteoro, exploda o mundo, destrua-se tudo. Não vai acontecer, porque ainda vai acontecer muita coisa antes que isso aconteça. Mas ainda caem meteoros, haja mega terremotos, tu tens é que estar com Cristo. Se morreres, vais logo para a glória. A tua alma vai para a glória e aguarda o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento, para a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja. Tu vais estar melhor que nós. Ficarmos, que sobrevivermos. Então vai haver dois grupos no dia do arrebatamento. Os que morrerem até lá, aleluia, até esse dia, aleluia, morrer é ganho, e os que sobreviverem vivos. Os que, vem da palavra perileipo, e nós os que ficarmos vivos, nós os que sobrevivemos, dizia o apóstolo Paulo, nós os que sobrevivermos até aquele dia. Então, não te preocupes se tu vais morrer ou não vais, se vais morrer decapitado, se vais morrer queimado, se vais morrer enforcado. Preocupa-te é de perderes a tua salvação e negares a Cristo. Dares lugar ao diabo, ao ódio, à vingança, ao rancor, xarabacai, maus pensamentos, maus sentimentos, maus desejos, para estares a tua boca ao diabo, para falar palavrão, para contender, para ameaçar. Arabachuricaia. Deus está mandando arrepender, largar desses profetas do capeta. Vamos então aqui às perguntas. Se a porta da graça já se fechou, aleluia, porque eles dizem que a porta da graça já se fechou e eles esperam o cumprimento. Sei que eu vou ler aqui mais alguns. Isaías capítulo... Vamos primeiro aqui, já que estamos em Jeremias, mas vamos aí, Isaías não, Ezequiel capítulo 13. Este capítulo é muito bom. Aleluia. Aleluia. Ezequiel que andaramasaia, andarabassuri, claia, fácia. Olha aí. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e diz aos que só profetizam do seu coração: ouvi a palavra do Senhor, dizia, ouvi, o Senhor me revelou. Palavra do Senhor, revelação. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que não viram nada, e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste às brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estares firme na peleja no dia do Senhor. Temos de estar firmes na peleja, no dia que o Senhor vem e arrebata a igreja. É o dia de Cristo. Alalai, é o dia do arrebatamento. Viram vaidade e adivinhação mentirosa e dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tiveste visão de vaidade e não falaste de adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado de vaidade e visto mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Está bem clara esta palavra, meu irmão. Glória, está bem clara, meu irmão. Então, pai, então pronto, vamos aí, é espada. Esta palavra é espada, meu irmão. Aleluia, amém? Então ando por aí dizer: a porta da graça já se fechou. Não sabem nem o que estão a dizer, meu irmão. Não sabem nem o que estão a dizer, o que é que isso implica. Não vai dar tempo de mais nada. Então se não vai dar tempo, tu para então de pregar. Porque é que continuas a evangelizar? Então para, não vai dar tempo.
fica só descansado à espera que Jesus venha e te arrebate. Tu pensas que vai ser um mar de rosa, vais ser arrebatado antes de vir os problemas sobre a terra. Então, vais ter uma grande decepção. Aleluia. Vais ter uma grande decepção. E olha aí, tens de estar preparado para os últimos dias. Agora eu pergunto, será que a partir da hora dessa profetada ninguém mais vai se salvar? Primeira pergunta. Segunda, será que nós, os que já fomos salvos, vamos permanecer na nossa fé até ao dia da nossa morte? Ou até à vinda de Jesus? Toda a gente vai permanecer na fé? Terceira pergunta. Será que não vai haver mais salvos durante a grande tribulação? E quarta pergunta. Será que no tempo da ira do Senhor, ou após o arrebatamento da igreja, não vai haver mais salvação para ninguém? São 4 perguntas interessantíssimas. Eu vou tentar responder. Primeiro, será que a partir da hora dessa profetada, dessa profecia com o ninguém mais vai se salvar? Porque já vários disseram, a porta da graça já se fechou. Já vários. Está no YouTube, está na internet, está em todo lado. A porta da graça já se fechou. Não sabem nem o que é que estão dizendo, meu irmão. A porta da graça já se fechou. Por amor de Deus. Xarabagai. Isso é falso. Onde é que eu posso provar que é falso? 2 Timóteo 4, de 1 ao 5. Aleluia. Provar aqui facilmente, irmão. Depois em Mateus 10. Facilmente. Isto é mentira. 2 Timóteo 4. Conjuro depois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Ele ainda não veio para arrebatar a igreja. E no seu reino, no reino milenar. Antes do reino milenar, e durante o reino vai haver julgamento. Aleluia. Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Insistes. Insiste a tempo e fora de tempo. Aleluia. Corrijas, repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou coceira, amontoarão para si doutores, ou seja, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, desejos, cobiças. E desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estão vivendo a fábula. Estão vivendo sonhos e revelações. O povo está vivendo sonhos e visões e revelações, mas não está vivendo da palavra. Não está vivendo a palavra. Agora, Deus fala em sonhos, fala. Onde houver um profeta em sonhos ou em visões, eu me revelarei a ele. Mas nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará. Nem todo o que diz que teve uma visão foi Deus. A maioria não teve visão nem revelação de Deus. Então, é bem claro. Esta palavra aqui é bem forte. Então é para pregar a tempo e fora de tempo. Agora repara, porque é que é falso? Que ninguém mais vai salvar. Porque Jesus profetizou em Mateus 10. Olha aí, o que é que Jesus profetizou em Mateus 10? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Eu não vou ler tudo porque isto é muito extenso o texto. Vou ler aqui. Versículo 7. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai. A de graça é pela graça. Glória a Deus. Araman, tarai. Depois enviou. Rabacambana. Eis que eu vos envio, versículo 16. Como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Aleluia, glória a Deus. Arabandaraba, xéria, claia, cantarabanai. Versículo 22. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverará até ao fim. Este fim das eras, fim dos tempos, é o dia do Senhor. É o dia que Jesus vem e arrebata a igreja. É o fim. Esse será salvo. Então até o dia do Senhor a gente tem que continuar a pregar, irmão. Aleluia, vai haver salvação. Como depois vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aleluia, para estar sempre a percorrer até que Ele venha, até o dia da sua vinda. E olha agora aqui, em Mateus capítulo 28, o que é que Jesus prometeu? Mateus 28, do 18 ao 20. É-me dado todo o poder. Ele disse assim, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação do mundo. Amém. Então Jesus está connosco pelo Espírito Santo todos os dias. Então a gente tem que continuar a pregar. Aleluia. Mentira do diabo. Não vai haver mais salvação. Se a porta da graça fechou depois dessa
profetada. Segundo, será que nós que já fomos salvos vamos permanecer? Glória a Deus. Amém? Mas antes de ir para a primeira, então, supostamente se a porta da graça se fechou, mais ninguém se salvaria. Mas a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, pois cuide que não cai. 1 Coríntios 10:12. Aleluia, glória a Deus. Alamantaramanaia suriklaia pandarabassaia. Lamantaraya Súria. Apocalipse 3:11. Tu, porém, vai até ao fim que ninguém toma a tua coroa. Agora vou abrir aqui em Apocalipse 2:10. Ver a promessa que Jesus tem para a igreja dos últimos dias. Olha aí a promessa. Aleluia. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. Oh glória. É para ser fiel até à morte. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é bem clara. Aquele que lança do mau arado e volta para trás não é apto para o meu reino. Lucas 9:62. Ainda tem Lucas 11:26. Glória a Deus. Sharamanai. Diz que quando a pessoa se desvia, tornou-se pior o último estado daquela pessoa do que o primeiro. Então há a hipótese de alguém se desviar. E em 2 Pedro 2:20 diz que é como a porca lavada que voltou ao espojador da lama. E como o cão que voltou ao seu vómito. Aleluia, porque o demónio que saiu voltou e trouxe 7 piores do que ele entrou naquela pessoa. Então vemos aqui que há a hipótese de alguém se desviar. Glória a Deus. Isto é a resposta já à segunda pergunta. Será que nós já fomos salvos, vamos permanecer na nossa fé até o dia da nossa morte ou até a vinda de Jesus? Não. Já vemos aqui que há a hipótese de se desviar. E por isso é que tem de ser pregado até ao fim dos tempos. Tem que ser sempre pregado o Evangelho. Porque alguém pode se desviar. Glória a Deus. Aleluia. A porta é estreita, varão. Aleluia. Olha aí. Glória a Deus. Já vimos aqui. Segunda. Terceira. Será que não vai haver salvos durante a grande tribulação? Aqui uma pergunta. Será que não vai haver salvos? Eles dizem, não, a porta da graça vai-se fechar porque Jesus já vem já. Fechou. Jesus veio, arrebata a igreja e não vai haver salvos durante a grande tribulação. Isto é a visão pré-tribulacionista. Então pronto. Admitando que o pré-tribulacionismo está correto, que eu não creio nisso, eu creio que nós vamos ser salvos da ira, não de tribulação, mas da ira. Deus nos livra da ira vindoura, de um período chamado ira do Senhor. O grande e terrível dia da ira do Senhor, Deus nos livra desse período. Somos arrebatados ao início do dia do Senhor, mas antes da ira. Amém? Mas ainda que a gente cresce e admitisse que Jesus vem antes da grande tribulação daqueles dias arrebatar a igreja, ainda que admitíssemos isso, que eu não creio que seja assim, amém? Será que não vai haver salvos durante a grande tribulação? Não é? Por isso a porta da graça fechou, agora passa a ser pela lei, já vemos pela lei, não. Salvação é sempre pela graça. Ai, pastor, e os do Velho Testamento foram salvos pela lei? Não. Hebreus 11 foram salvos pela fé. Então é pela graça também, por meio da fé. Sempre foram salvos pela graça, sempre foi pela graça. Vamos então aqui provar que vai haver sim salvação durante a grande tribulação. E quem disser o contrário seja anátema, porque está pregando contra o que Jesus falou, seja maldito. Olha aí. Mateus capítulo 24, provando aqui, do 29 ao 31. E olha aí, e logo depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Então depois da grande tribulação o sol escurece. E a lua não dá a sua luz e fica da cor do sangue, conforme o Apocalipse 6, do 12 ao 17 e Joel capítulo 2, 10, 11, 31 e 32. Aleluia. E como Isaías capítulo 13, versículo 10. Amém? Depois da grande tribulação, daqueles dias, o sol vai escurecer e a lua vai escurecer e fica da cor do sangue. E as estrelas caíram do céu, que quando diz estrelas, obviamente não é estrelas, bastava uma estrela 10 vezes mais pequena que o sol chocasse com a terra seria destruída. Então eu creio que serão corpos celestes, sim, mas serão asteroides ou cometas vão cair sobre a terra, sim. Vai haver uma chuva de meteoros. Glória a Deus, aleluia. E as potências que estão nos céus serão abaladas. Porquê? Porque os céus vão serem enrolados, como disse o apóstolo João, vai ficar tudo às escuras, vai haver um forte apagão. Aleluia, glória a Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Um sinal visível. Está tudo às escuras e vemos como um relâmpago que sai desde o Oriente e se mostra até o Ocidente. É uma coisa rápida, mas porém visível. Como um relâmpago. Algo glorioso. Xerabai. Todas as tribos da terra se lamentarão. Eles vão dizer, montes caí sobre nós, e descobrimos, contém-nos da ira do Cordeiro, aquele está sentado à destra do trono de Deus, que é vindo o grande dia da sua ira, o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Está lá Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17, a abertura do 6º selo de Apocalipse, que isso cumpre. Alabandarai.
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eles vão ver. Vai ser visível. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Isto vem de megafone. Grande som, grande barulho, grande sonido de trombeta. Os quais ajuntarão os seus filhos desde os quatro ventos. Quatro ventos, esta expressão quatro ventos é desde a terra. De uma a outra extremidade dos céus. Até o arrebatamento da terra aos céus. Isto não é um ajuntamento de israelitas no final dos 7 anos, supostamente de tribulação ou de grande tribulação. Não vai haver nem 7 anos, nem 3 anos e meio de grande tribulação. Vai haver dias que vão ser abreviados. Conforme, isso é tema para outro estudo, conforme está em Mateus capítulo 24, do versículo 15, o versículo 21 e o versículo 22. Então, eu estou-te aqui provando, irmão. Glória a Deus. Estes aqui foram escolhidos, então se foram escolhidos, foram salvos. Foram salvos depois da tribulação daqueles dias. Durante, já estavam salvos e depois vai haver salvação durante a grande tribulação. Agora, vamos aqui. Se tu duvidas que isto é o arrebatamento, vamos a Marcos. Repara que o arrebatamento não é antes da tribulação daqueles dias, imediatamente antes, é depois. Marcos capítulo 13, versículo 24. Ora, naqueles dias, que dias? Os dias da grande tribulação, o texto dentro do contexto. Glória a Deus, Aramanagashai, porque no versículo 14, porque naqueles dias haverá uma grande tribulação, aliás, uma tribulação tal como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, nem tão pouco, e até agora, nem jamais haverá, aliás, nem jamais haverá. Então, versículo 24, ora, Marcos 13, 24, ora, naqueles dias, nos dias de grande tribulação, depois daquela aflição, depois da grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, os mesmos sinais. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir, vai ser visível, o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Então quem vai arrebatar a igreja não é o Espírito Santo, é os anjos. A ordem de Jesus. Desde os 4 ventos, ou seja, desde a terra, 4, então aleluia, não é um ajuntamento para o Armagedon, nem é um ajuntamento só em Israel. Eles vão recolher, é uma recolha da terra ao céu. É desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bem claro. É da terra ao céu, da extremidade da terra à extremidade do céu. Isto é o arrebatamento. Doa a quem doer, queira, goste quem gostar, a verdade tem que ser dita. Ou sou profeta, ou sou... Alamandagai. Doa a quem doer. Se doa quem doer, quem não gostar, bata com a cabeça na parede, faça o que quiser. Não estou nem aí, meu irmão. Para teimosos e cabeçudos, vara neles é pouco. Aleluia. Coração de pedra vai ser esmiuçada com o martelo de bronze de Jesus, com o martelo de ferro. Vai quebrar essa pedra. E vai entrar nele o Espírito Santo e vai se converter. Converte ou te arrependa, meu irmão. Tu que já és crente, tens anos disto e foste mal ensinado, está aqui a verdadeira palavra. Para tu estás preparado para os últimos dias. Agora, só não te preparas se não quiseres. Se foste teimoso, que absurdo. Lucas capítulo 21. Estou-te a provar. Então, foram ou não foram salvos depois da grande tribulação? Então, durante já eram salvos e depois. Agora vamos aqui. Lucas, estou provando. Salvação durante a grande tribulação. Claro que há. Aqui há. E quem ensinar o contrário seja anátema. Está contra a Bíblia. Nesse ensino está fora. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. E vamos estar lendo. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo uma glória. Do 12 ao 37. É muita coisa. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler a partir do 20, para ser melhor. Mas quando vires Jerusalém está cercada de exércitos, Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Isto já aconteceu nos dias de Tito. Mas vai acontecer novamente porque é a lei da dupla referência, ou do duplo cumprimento profético. É cumprido duas vezes. É cumprido numa fase inicial. Inicialmente de uma forma primeira. Tem um primeiro cumprimento e depois tem um segundo cumprimento. No primeiro cumprimento, por vezes é parcial e depois tem um complemento pleno no final. Então, isto já cumpriu com Tito e vai tornar a cumprir quando o Anticristo estabelecer a abominação da desolação. Aleluia. Então, quando depois vires que Jerusalém está cercado de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, é a abominação da desolação. Então, se estiverem na Judeia, fujam para os montes, e se estiverem no meio dela, saiam. Mas ai pastor, isso aí, essa palavra é só para israelitas. Mentira. É só para judeus, povo étnico. Mentira. Jesus estava falando para os discípulos. Glória a Deus. Jesus estava falando para os discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos são a igreja. Em Antioquia foram chamados igreja.
Agora, isto é como eu lhe digo, como eu te digo a ti. Quando há um terremoto, o epicentro, ou seja, o local onde ele começou, o local onde houve o epicentro, onde ele se gerou, tem mais intensidade o terremoto do que, por exemplo, a 300 km ou a 1000 km. Por exemplo, se o terremoto se gerou a 300 km da costa de Lisboa, foi no Oceano Atlântico, mas a 300 km, no local onde ele se originou, no meio do Oceano Atlântico, a 300 km, aí o terremoto, por exemplo, teve 9 na escala de Richter, mas chega a Lisboa já com 7,5, com menos intensidade. E se for mais longe, em Madrid, já só é sentido a 3. Da mesma forma, a grande tribulação ela vai para toda a Terra, mas ela, onde começa é onde vai ser mais forte. Vai ser mais perigoso, porque ele estava falando para discípulos que na altura estavam na região da Judeia. Então, que é para eles entenderem. Então, quem estiver aqui, fuja para os montes. Não quer dizer que quem estiver em Portugal não tem que fugir para os montes. E a palavra aqui montes é montanhas, não é um monte qualquer. Um monte qualquer, os exércitos dos negros vão e apanham-te. É montanha. Alabantus, montanhas. Então, fica bem atento. E os que estiverem no meio dela não saiam. E os que nos campos não entrem nela. Aleluia. Arabandarai. Oriandalabassúria. Porque dias de vingança são estes. Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Aleluia. Glória a Deus. Então, repara bem o que eu te disse. Quando, por exemplo, aleluia, se um asteroide, se um meteoro cair, por exemplo, na Terra, se ele cair, por exemplo, se ele caiu na cidade da Amadora, é do tamanho da Amadora, destruir toda a Amadora, vai destruir mais coisa, vai destruir Lisboa. Só que a intensidade brutal de onde ele cai, onde ele inicia, vai ser mais forte. É isso que Jesus está falando. Quem estiver ali tem que fugir mesmo. Aleluia, porque vai começar ali, mas vai alastrar, porque Daniel disse, aleluia, haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Aleluia. Anamashatekembanaya. Oh glória, vai ser em todas as nações, esta grande tribulação. Quando a abominação da desolação, falou o profeta Daniel, quando o anticristo violar o tratado. Vai ser feito 3 anos e meio antes. E olha aí, diz aqui, mas ai das grávidas das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra. Esta palavra aperto é um sinónimo de tlipsis, de aflição, angústia, aperto. Então aqui é a grande tribulação, haverá uma grande tribulação na terra. E ira sobre este povo. Ira sobre este povo. Mas a ira vai ser da parte de Deus? Não. Esta ira é a ira do diabo. Ai de vós, os que habitais na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Vai ter pouco tempo. Ele vai ter 1260 dias para perseguir Israel. Aleluia. A Israel inconvertida. Os que ainda não foram convertidos, mas que Deus tem promessa e vão se converter no final da 70ª semana de Daniel. E vai ter dias de grande tribulação, uns dias não sabe quantos, para perseguir os cristãos. Bem claro. E cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então se a porta da graça se estivesse fechada, então os tempos dos gentios já estariam completos. E não estão. É um exemplo. Veja que palhaçada que estão para aí dizendo. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então os mesmos sinais de Mateus 29, de Marcos, capítulo 13. Mateus 24, 29, Marcos 13, 24 ao 27. Os mesmos sinais de Joel 2, aleluia, 31. Os mesmos sinais de Apocalipse 6. Os mesmos sinais da abertura do sexto selo estão aqui. Que depois é o arrebatamento, a vinda de Jesus para o arrebatamento. Aleluia. E haverá sinais no sol, lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade do bramido do mar e das ondas. Vai haver tsunamis, porque houve um grande... e havendo aberto o sexto selo, olha e eis que houve um grande terremoto. E o sol se tornou negro como um saco de silício e a lua se tornou como sangue. E as estrelas caíram do céu como quando uma figueira é abalada por um forte vento e lança-se os seus figos verdes. Aleluia. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Quando vai haver tsunamis. Aleluia. Então vai haver angústia das nações em perplexidade pelo bramido, pelo barulho, bramando do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão. Ainda vai haver coisas mais terríveis, que é a ira do Senhor, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E é que ele vem com poder e grande glória a arrebatar os seus escolhidos. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai. Jesus está a falar para os discípulos, para cima, não está falando para os judeus. E levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola, olhar para a figueira e para todas as árvores. Isto aqui não tem nada a ver com Israel. Jesus está fazendo uma parábola, uma comparação. Da mesma forma que a figueira e todas as árvores, na primavera brotam ramos
brotinhos, ramos tenros, e logo a seguir vem o verão, Alaban, Darabashai, não é? Também, quando isto tudo tiver acontecido, já sabemos que está próximo e às portas, está iminente. Alabali. A iminência ao presente é uma falsa doutrina, mas a iminência futura, depois dos sinais estarem cumpridos, será uma verdadeira doutrina. Hoje ela é falsa, amanhã poderá ser verdadeira. Quando eu digo amanhã, é quando isto tudo tiver cumprido. Olha aí. Ora, quando todas estas coisas começarem a acontecer, ou seja, aleluia, estes sinais, o sol, lua, estrelas e céus, olhar para cima, é para continuar a ver esses sinais. E levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima. E dizia-lhes uma parábola. Parábola é comparação. Olhai para a figueira e todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que já está perto o verão. Assim também vós, quando vires acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Amém? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Versículo 33. Saltei aqui um. Tu vês claramente, estou-te a provar que vai haver salvação durante a grande tribulação. Agora, onde é que eu posso provar mais que vai haver salvação durante... Já citei Daniel, vamos aqui a Daniel. Dá aqui eu provando que vai haver salvação. Até mesmo em Joel, capítulo 2, versículo 32, vai haver salvação entre os sobreviventes. Está lá? Entre aqueles que não morrerem com a perseguição do anticristo. Vai haver salvação. Glória a Deus. Vamos a Daniel, capítulo 12. E naquele tempo, qual é o tempo? É o tempo do fim. Tempo da grande tribulação. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, é a grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, não diz que é antes da grande tribulação, é naquele tempo, livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro, é no livro da vida. Então no livro da vida tanto estão judeus, israelitas, como gentios, como portugueses, africanos, brasileiros, espanhóis, ciganos, está tudo. Então aqui fala de salvação. Mas, aleluia, até aquele tempo, diz assim, mas naquele tempo, ou seja, no tempo de grande angústia, de grande tribulação, qual nunca houve, livrar-se ao teu povo todo o que for achado escrito no livro, é o livro da vida. E muitos dos tormem da terra, do pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então vai haver a primeira ressurreição. Porque antes da primeira ressurreição não pode haver arrebatamento. E olhem Apocalipse capítulo 20, 4 ao 6 e vê quem é que vai participar da primeira ressurreição. Aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam nas suas mãos o sinal, nas suas mãos, nem nas suas testas. Vão participar do milénio com aleluia, com privilégios. Então primeiro ressuscitam, aleluia, os mortos com corpos de glória. Depois os vivos são transformados e juntos seremos arrebatados aleluia, encontrar com o Senhor nas nuvens e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, é no tempo da tribulação que vai haver salvação, talvez a maior colheita de almas. Sempre. Então, estão aí enganando-te. Aleluia. Provando Apocalipse, finalmente vou provar em Apocalipse, vai haver salvação durante a grande tribulação. Porque se a porta da graça se fechou, muitos estão a dizer, a porta da graça chegou, agora acabou. Quem ficar para a grande tribulação, vai para o inferno. Isto é a visão pré-tribulacionista. Eu não tenho essa visão. Já a tive porque fui enganado. Porque fui ensinado por terceiros, mas biblicamente não há prova. E o Espírito Santo também não vai confirmar algo que não vem na palavra. E Deus me deu uma revelação em janeiro de 2015 sobre o tempo do arrebatamento. Eu não sei o dia e a hora, mas sei o tempo. É depois da tribulação daqueles dias, no início do dia do Senhor, após o sol e a lua escurecer. E antes da ira, somos salvos da ira. Aleluia, glória a Deus. Alá, chupanda, supracantofácia. Provando que vai haver salvação durante a grande tribulação. E depois da tribulação também. Já vou. Depois destas coisas, Apocalipse 7, do 9 ao 17. Depois destas coisas olhei, quem? João, tinha sido arrebatado em espírito. Olhei e vi uma grande multidão, da qual ninguém podia contar, de todas as nações e povos e tribos e línguas, e estavam diante do trono, perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Era uma multidão, não eram almas. Dos que morreram, não é as almas, é pessoas mesmo. Estavam vestidos, aleluia, com vestes brancas, de todas as nações. Então não era só de Israel. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo para quem? Para João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu, ou seja, João, disse-lhe: Senhor quem? Estava a falar para o ancião. Tu o sabes. E ele me disse, o Senhor ancião, não, o Senhor Jesus disse-lhe. Não é o Senhor Jesus, é o Senhor ancião, o ancião.
Estes são os que vieram da grande tribulação. Eles vieram, atravessaram, passaram pela grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Há uma heresia também, há quem diga aí que durante a grande tribulação só se vai ser salvo quem derramar o seu próprio sangue. Veja que heresia tão estúpida, irmão. Tu és salvo pela graça sempre, por meio da fé, não vem por obras. Tu não tens de fazer nada para ser salvo, não tens de derramar o teu próprio sangue. Então tu suicidavas para ser salvo. Loucura, meu irmão. Loucura, estão ensinando heresia, bobrinha. O povo não conhece a Bíblia. Por isso é enganado, irmão. O povo não conhece as Escrituras. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Abre os teus olhos espirituais, irmão. Isto é escatologia profunda. É a revelação profunda dentro da palavra. Eu sinto a glória de Deus aqui. Não existe isso. Eles dizem que na grande tribulação, para se salvar, a pessoa tem que derramar o seu próprio sangue. Ou o seu próprio sangue tem que ser derramado para que ele seja salvo. Ou tem que entregar o corpo à morte. Tem que ser decapitado para ser salvo. Mentira, meu irmão. Para já nem toda a gente vai morrer decapitado. Ponto número 1. Aliás, para já nem toda a gente vai morrer. Ponto número 1. Ponto número 2. Porque vai haver sobreviventes. Nem toda a gente vai ser decapitado, os que morrerem. Então tem muita coisa aí errada. E terceiro, ninguém vai ser salvo porque derramou o seu próprio sangue. Então, esses vão para o inferno. Se tu derramares o teu próprio sangue, espetas uma faca no coração e derramas o teu próprio sangue durante a grande tribulação, vais para o inferno. Aleluia. Chorianda la bassa, mãe. Estão pregando heresia de perdição, doutrina do demónio. Só vai ser salvo se entregar o seu corpo para a morte ou se permitir ser martirizado. Não. Mentira, meu irmão. Mentira. Pai da mentira é o diabo. Vai ser salvo todo aquele que querer viver em santidade pela fé, independentemente de se morrer ou não, se sobreviver até o dia do Senhor, até à vinda do Senhor, até o arrebatamento. Então, olha aí. Agora, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, não foi no seu próprio sangue, não derramaram o seu próprio sangue, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e esbranquearam o sangue do Cordeiro. Para que é que serve o sangue do Cordeiro? O sangue do Cordeiro serve para purificar pecados, não tem nada a ver com o sacrifício dessas pessoas que estavam lá no céu. Nada, aqui o texto não diz nada. Nada podemos acrescentar às suas palavras para que ele não nos repreenda se sejamos achados mentirosos. Os mentirosos ficarão de fora do reino de Deus. Cuidado. Estão ensinando mentiras ao povo. Heresias de perdição, doutrinas de demónios. Aleluia. Estou-te abrindo. Show! Os teus olhos espirituais nestes últimos dias. Andaramassa. Para que tu estejas listo. Como diz o espanhol, preparado, pronto. Para tudo o que vai vir. Para que te prepares. Lava, show da Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem calor, nem sol, nem calor cairá sobre eles, porque o Senhor que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. Acabou. A salvação foi consumada, foram arrebatados depois da tribulação. Durante aqueles dias de tribulação, mas depois, quando o sol escurece, ele escurece após a abertura do 6º selo do Apocalipse. Então, não tem por onde fugir. O irmão não vê outro arrebatamento na Bíblia a ser depois da tribulação, e não antes. Mas o tema desta mensagem não é esse. Eles estão a dizer que a porta da graça se fechou. Então, se a porta da graça se fechou, se a porta da graça se fechou e já não vai dar tempo mais nada, então não adianta nem pregar para mais ninguém. Não vai dar tempo mais nada. Será que a partir da hora dessa profetada mais ninguém se vai salvar? Será que nós que já fomos salvos vamos permanecer na nossa fé até o dia da nossa morte ou até à vinda de Jesus? Já vimos que não. Vai haver gente, quem está de pé com isso não cai. E quem toma de mão do arado não olha para trás. Então há a possibilidade de eu olhar para trás e perder a minha salvação. Estão mentindo para o povo. 3. Será que não vai haver mais salvos durante a grande tribulação? Eu provei que vai haver muitos salvos durante a grande tribulação. Talvez a maior colheita de almas. Aleluia. Rei Palai. Glória a Deus. Xarebequeria, Playa, Fácia. 4. Será que no tempo da ira do Senhor, após o arrebatamento da igreja, não vai haver mais salvação? Não vai haver mais salvação para ninguém? Ou seja, será que após o arrebatamento da igreja, admitando que o arrebatamento da igreja agora é depois, não antes, como dizem os pré-tribulacionistas, mas depois da grande tribulação daqueles dias, a grande tribulação só começa após a abominação da desolação. Porque Jesus disse, quando depois virdes que a abominação da desolação, quem se encontra no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, se encontra no lugar santo, ou seja, no templo, quem lê, entenda, porque havia átrio ou pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Então é no meio, no centro do templo. Aleluia, no lugar onde estaria a Andarabassaia, os candelabros de ouro,
as mesinhas dos pães da proposição e o incensário de ouro. Nesse local ele vai dizer, eu sou Deus. Só quando o anticristo tem que vir, assinar o tratado, e depois o violar ao fim de 3 anos e meio, e esse período de 3 anos e meio é chamado princípio das dores, haverá anticristos, enganadores, não é? Haverá muitos enganadores, haverá guerras, haverá fomes, haverá peste e terremotos em mais mas ainda não é o fim. Tudo isto é só o princípio dos dores. Então vos hão de entregar para a tribulação, para seres atormentados. A frase seres atormentados vem do grego Filipos, para a tribulação. Aí é que começa a grande tribulação. E depois diz assim, quando depois vires, esta expressão quando depois em português vem de otan, ou quando por esta razão. Porquê é que vamos ter entregues para a tribulação? Porque a abominação da desolação já se encontra no lugar santo. Então quem lê entende. Então se estiverem na Judeia, fujam para os manda fugir. Começa ali na Judeia, mas é para fugir em toda a terra. Oriente, lá vai, porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde que houve nação, até agora. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, nenhuma vida salvaria. Não é alma, é vida. O anticristo mataria todos os cristãos, mas por causa dos cristãos serão abreviados aqueles dias. Abreviado é literalmente amputado ou mutilado, encurtado, reduzido, diminuído. Os dias vão ser diminuídos. A grande tribulação era para durar 1260 dias, exatamente o tempo do governo do anticristo. O governo do anticristo só começa a meio, não começa ao início. Ao início ele é um político, mas ele ainda não tem o governo geral. O governo global. E ele ainda é um político que está, é uma ponta que está sobressaindo. Ele ali assina um tratado, mas ele ainda não é o governador. Só a meio é que ele vai ser dado o poder para governar durante 42 meses. Então o governo do anticristo vai durar 1260 dias. Então, se a grande tribulação durasse 1260 dias, então os dias, o que é que pode ser mais reduzido que 1260 dias? Nada. Não é? Então duraria o exato tempo do governo do anticristo. Não, o governo do anticristo não pode ser reduzido. A 70ª semana de Daniel, ou a segunda metade dessa semana, também não pode ser reduzida por estar determinada, Daniel capítulo 9, do 24 ao 27, para o povo de Israel. Então não pode ser diminuída. O que vai ser diminuído é os dias de grande perseguição, porque a tribulação, também, um dos sinónimos é perseguição. Os dias de perseguição contra os escolhidos, contra os eleitos, essa palavra escolhidos vem do grego electos, e se refere sempre, sem exceção, tem só uma ou duas exceções, tem uma exceção que é Jesus Cristo, ao próprio Cristo, uma aos anjos de Deus eleitos, aos escolhidos, e outra ao próprio Cristo. O resto é sempre cristãos salvos. Então, esses escolhidos é a igreja. Deus, por causa de que haja sobreviventes e se cumpra a profecia do apóstolo Paulo, nós os que ficamos vivos, nós os que sobrevivemos até à vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que morreram, os que dormem. Porque, aleluia, porque os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os tivemos e seremos transformados juntamente arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aleluia, nós os que sobrevivemos, esta expressão ficarmos é sobrevivemos, nós os que sobrevivermos. Não vai haver os mortos. Então nenhuma carne sobreviveria. Nenhuma carne se salvaria. Nenhuma vida estaria salva dos salvos. Então, aleluia. Então não haveria arrebatamento. Haveria só ressurreição e arrebatamento dos que já morreram, mas não arrebatamento de vivos. Está bem claro. Nenhuma carne salvaria. Então Deus vai reduzir. Era 1260 dias. A grande tribulação. A segunda metade da 70ª semana dela, ela vai ser reduzida. Não sabe quantos. Porque o dia e a hora da sua vinda, exato, também ninguém sabe. Só sabemos que é que aquele dia e a hora que ninguém sabe, do versículo 36 de Mateus 24, acontece imediatamente depois da tribulação daqueles dias. É depois dos sinais e não antes. Eu posso não saber o dia exato nem a hora, mas eu sei o tempo. Que alguns na segunda metade da 70ª semana de Daniel, alguns na segunda metade da 70ª semana de Daniel, depois da abominação da desolação e antes do Armagedom, que eu sei que ocorre 30 dias após a semana, ou seja, há alguns na segunda metade da 70ª semana de Daniel, e esse facto tem que acontecer antes do Armagedom, mas depois da abominação da desolação, há alguns na segunda metade, Jesus vem arrebatar a igreja. Logo após a grande tribulação daqueles dias, vai durar dias, e os sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Então, isto é aquilo que a Bíblia nos ensina, Escritura com Escritura, comparando. Aleluia! Labandarai, suriandalabaia. Oh, glória! Então, está bem clara a palavra, irmão. Então está aí pregando a abobrinha, enganando o povo. Suriandalabai, suriandalabaia. Quarto. Então, admitando agora, irmão, que aquilo que eu tenho dito, que arrebatamento é depois da tribulação, que é assim, que Jesus vem na abertura do 6º selo, ainda falta o 7º selo, ainda faltam as trombetas e as taças da ira. Admitando isso, então ainda há um período chamado dia, grande e terrível dia da ira do Senhor para cumprir. Então será que nesse período, se a porta da graça se fecha, imagina que ela não fechou agora, mas vai fechar nesse momento, isso significa que também após o arrebatamento da igreja, mais ninguém se vai salvar. E eu não creio nisso.
Há quem ensine isso, mas eu não creio, porque a Escritura não me permite tal conclusão. Olha aí. Após o arrebatamento da igreja, é assim, simultaneamente. Aleluia, glória. Então eu vou explicar, irmão. Glória a Deus, amém? Vou-te explicar. Vai haver salvação no dia da ira do Senhor? Vai. Vai haver salvação após o arrebatamento da igreja? Vai. Vai ser mais difícil, mas vai haver. Amém? Quem é que se vai salvar? Quem é que se vai salvar? Aleluia. Irmãos, vai salvar os 144 mil ungidos, que vão ser as primícias dos filhos de Israel. É a primeira parte, os primogênitos dos filhos de Israel. São 144 mil literal, aqui da terra. Vão ser comprados. Vão ser... Ai, cantar! Esses vão se salvar. Glória. Vai haver também o remanescente da nação de Israel, um terço que não morrer, porque a Bíblia diz que Deus fará passar pelo fogo. Aleluia. Aleluia. Gandarabashai, a nação de Israel. E 2/3 da terra expirarão, mas 1/3 sobrevirá. Quer dizer, Deus vai fazer passar pelo fogo 2/3. 2/3 vão morrer. Vão passar todos pelo fogo. Prova de fogo é prova. Vão ser provados durante a segunda metade da 70ª semana de Daniel. E toda a nação de Israel vai ser provada. 2/3 expirarão, mas 1/3 vai ficar vivo. Então esse 1/3 ficar vivo vai se converter a Cristo no final da 70ª semana de Daniel. Glória a Deus. Então esses vão ser salvos e vão entrar no milénio com corpos não glorificados para ser cabeça das nações. Porque se iam sair à lei e a palavra de Deus de Jerusalém. E vai haver gentios convertidos a Cristo que irão povoar o milénio e a cada ano subirá à cidade de Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Então estou provando aqui, irmão, e vou provar agora pela Bíblia. Então vamos primeiro aos 144 mil. Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga glória. Estou sentindo uma glória. Glória a Deus. Vai dando glória. Okay? Aleluia. Vamos então aqui. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 7. Já vimos que em Apocalipse capítulo 6, eu não estive aqui a ler tudo, mas em Apocalipse capítulo 6 fala do quê? Fala da 70ª semana de Daniel. Não é? Fala dos 4 cavaleiros, o cavaleiro branco, o anticristo, o cavaleiro vermelho, a guerra, o cavaleiro Andaramasaia, cavaleiro negro, a fome, o cavaleiro amarelo, a morte. Isto já no período da grande tribulação, a morte. E depois tem o 5º selo, que é os mártires, as almas dos que morreram, as almas. Então aqui não é as pessoas, são almas. Ainda não tinham recebido os corpos, é antes do arrebatamento. E o 6º selo. No 6º selo, quando é aberto, há um grande terremoto e o sol fica negro e a lua da cor do sangue. As estrelas caem dos céus e as potências dos céus são rolados. Os céus estão enrolados. E todos os montes e ilhas são movidos. Vai haver tsunamis. Então, esses sinais, sol, lua, estrelas, céus, terra com terremoto e mar com tsunami, têm que se cumprir. É o sinal que vem depois dos mártires da grande tribulação, depois da tribulação daqueles dias. Então, depois de tudo isso e as pessoas começam-se a lamentar, dizem, montes que sobre nós, é os lamentos. Eis que vem com as nuvens. E todo o olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Está lá em Apocalipse 1:7. Os lamentos, eles vão se começar a lamentar. Depois destas coisas vi. Isto tem uma ordem cronológica. A visão foi dada em ordem cronológica. Ele viu depois. Então, depois disso, ele viu, ainda na vigência do 6º selo de Apocalipse, antes da abertura do 7º, 4 anjos estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi também outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então há uma ordem para reter a ira. Porque eles dizem, o que é que dizem? Quando vêm aqueles sinais de sol, luas, estrelas e céus, e eles vão ver o sinal da vinda do Filho do Homem, que é como um relâmpago. Ai, Jesus está vindo! Jesus está vindo! Mas quem vai gritar é os ímpios e os desviados, aqueles que não se consertaram. Os rebeldes. Alabandou! Alabá! Saramanai! Eles vão dizer o quê? Aleluia! Glória a Deus! Arabanai! Arabanai! E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono
e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira que me está a subsistir. É vindo o grande dia, é vindo. O dia da ira chegou. Mas a ira não foi logo derramada, porque falta o arrebatamento. E falta selar os ungidos que vão substituir, aleluia, a igreja na terra. Os ungidos de Israel. Andaramassai, olha aí. Alamandai, aqui mandou reter a ira até que os ungidos fossem selados. Versículo 4. E ouviu o número dos selados e eram 144 mil selados, todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Dan havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, da tribo de Gad 12 mil selados, da tribo de Aser 12 mil selados, da tribo de Naftali 12 mil selados, da tribo de Manassés 12 mil selados, da tribo de Simeão 12 mil selados, da tribo de Levi 12 mil selados, da tribo de Isacar 12 mil selados, da tribo de Zebulon 12 mil selados e da tribo de José 12 mil selados, da tribo de Benjamim 12 mil selados. Isso são israelitas, irmão. Eles vão ser selados e se depois continuares, depois vês uma grande multidão no céu. Então é uma coisa praticamente simultânea. Ao mesmo tempo que são selados na terra, aleluia, os ungidos, é arrebatada a igreja, de todas as nações, aquela grande multidão, Apocalipse 7, do 9 ao 17, e depois é que a ira de Deus vai começar a ser derramada sobre a terra. Aleluia, na abertura do 7º selo de Apocalipse, em Apocalipse capítulo número 8. Agora vamos a Apocalipse 14, que eu estou a provar que vai haver salvação depois do arrebatamento, no dia do Senhor. E depois do arrebatamento da igreja, no dia da ira do Senhor, na ira, no tempo de ira, vai haver salvação. Aleluia! Apocalipse 14, e olha aí. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E Galabás, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como premissas para Deus e para o seu povo. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Alabacai, que coisa tão linda! Samaya! E tu vais ver, aleluia, Andarabassaia, que no juízo da 7ª trombeta, eles são protegidos de sofrer aquelas dores de morte. Aleluia, eles estão na terra, são protegidos. Essa é coisa tremenda, são as primícias de Israel. Então provei aqui, 144 mil salvos, ungidos. Seguem o Cordeiro, então estão salvos. Onde quer que vá. Amém? Agora vamos aqui, eu já te provei aqui, citei Zacarias, não é? Deus fará passar pelo fogo a nação de Israel. 2/3 da terra expirarão, somente 1/3 se salvará. 2/3 vão morrer durante o dia do Senhor. Lá vai, durante a grande tribulação e o dia do Senhor, 2/3 vão morrer, mas 1/3 vai ficar vivo. É aquela mulher que voou para o deserto com asas de águia e foi sustentada por tempos e metade de um tempo, 1260 dias, e vai se converter após a segunda metade da 70ª semana de Daniel, após o término da semana 70. Aleluia, glória a Deus. Está bem claro. Então já vimos aqui salvação das primícias dos filhos de Israel. Agora a salvação de 1/3 de Israel. Vamos então a Romanos 11. Estou aqui provando, vai haver salvação. Até mesmo depois do arrebatamento. Romanos capítulo 11, do 25 ao 27. Depois que a plenitude dos gentios haja entrado, ou seja, depois que acaba as 70 semanas. Aí vai haver salvação para o restante. Aleluia. Romanos capítulo 11. Aleluia. E todos estes vão entrar no milénio com corpos não glorificados. Os 144 mil ungidos vão entrar no milénio com corpos não glorificados. E o remanescente, 1/3 de Israel, que é a mulher que fugiu para o deserto, vai entrar no milénio com um corpo não glorificado, mas vão ser cabeça das nações. E os gentios convertidos a Cristo vão povoar o milénio e vão ter que subir a Jerusalém todos os anos para celebrar a festa dos tabernáculos. Então estão-te a contar abobrinhas, irmão. Temos que ler a Bíblia como ela é, todo o texto dentro do contexto. E um detalhe, Apocalipse, os juízos dos selos, embora haja parênteses, ou seja, em que se recapitula um pouco do que vem para trás, eu posso explicar isso claramente no livro do Apocalipse. Todavia, as sequências de selos, dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, estão em ordem cronológica. Não pode soar nenhuma trombeta sem que o 7º selo tenha sido aberto. Não pode ser derramada a primeira taça sem que a 7ª trombeta haja tocado. Tudo aquilo está em ordem cronológica, culminando tudo na Batalha do Armagedom.
Depois vai haver milénio, milénio, e depois do milénio vai haver juízo final, novos céus e nova terra, que é o dia da eternidade com Cristo. Então, fica bem atento, estão-te enganando. Estão-te ensinando abobrinha. Aleluia. Romanos 11, do 25 ao 27. Eu estou aqui a suar terrivelmente, mas Deus vai dar graça. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Xerebanda. Andarai. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E esta será a minha aliança para com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então está bem claro, vai haver salvação após a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios só termina quando terminar a 70ª semana de Daniel. Porque eles vão pisar a cidade santa por 1260 dias, a segunda metade da 70ª semana de Daniel. E é também o tempo do governo do Anticristo, que é 1260 dias, e é também o tempo do ministério das duas testemunhas. Como vai haver o ministério do Anticristo e do falso profeta, vão operar sinais e maravilhas, também vai haver o ministério das duas testemunhas que vão operar sinais e maravilhas. Aleluia. Aleluia. Paralelamente. Aleluia. Que coisa tão linda. A palavra de Deus é linda. Glória a Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vou provar, vai haver salvação. Daniel, já citei aqui Daniel. Vamos aqui a Daniel, capítulo 9, versículo 24. Só vou ler o 24. Olha aí. 70 semanas, ou seja, 490 anos, estão determinados sobre o teu povo, que é Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, que é a cidade do templo, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e trazer e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Então, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade dos pecados dos israelitas só depois das 70 semanas. Antes não. Estamos a falar dos israelitas que não se converterem até ao dia do arrebatamento. Os que não se converterem até ao dia do arrebatamento, exceptuando os 144 mil, aleluia, que praticamente simultaneamente ao arrebatamento, ou pouco antes, vão ser separados, não é? E comprados para Cristo, exceptuando, não é? Os outros israelitas, que é a base da nação de Israel, que é 1/3 dos que não morrerem, só se vão converter no final da semana, quando a semana estiver concluída. Porque vai haver dias extra, vai haver 75 dias extra, 30 mais 45, está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 11 e 12. Repara, porque vai haver 1290 dias, que é o tempo até à destruição do Anticristo. Vai haver 1260 dias de governo do Anticristo. Mas o seu poder vai ser fortemente debilitado quando Jesus vier arrebatar a guerra, porque começa o dia do Senhor. E aí o Anticristo está no poder, mas aí é só a receber juízos. Vai receber as 7 trombetas, vai receber as 7 taças. Aleluia. Vai receber a ira de Deus. Então, 1260 dias, governo do Anticristo. 1290 dias até à destruição completa do Anticristo na Batalha do Armagedão. 30 dias após a 70ª semana de Daniel. A conversão de Israel é após o grande terremoto na cidade de Jerusalém, 4 dias, cerca de 4 dias após o dia do Senhor. Aliás, 4 dias após o fim da 70ª semana de Daniel. Glória a Deus. Então está bem claro. Glória a Deus. Então vamos aqui para Apocalipse 11. Apocalipse 11, eu estou provando aqui na Bíblia o que é e o que não é. Apocalipse 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o altar de Deus, e mede o templo de Deus e o altar, e deixa, e os que nele adoram. Minha gente ali adorando. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, é o mesmo tempo do governo do Anticristo, 42 meses. Vão pisar, vão espezinhar. Vão profanar. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizão por 1260 dias. É futuro, então isto é algo simultâneo, vestidas de saco. É na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, 3 anos e meio. Então aqui a similaridade com o ministério de Elias. Durante 3 anos e meio, se eles quiserem, não chove naquela cidade, ou naquele bairro, ou naquele país, ou naquela nação. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas as vezes quantas quiserem. Então aqui é o ministério de Elias. Então isto aqui, estas duas testemunhas, aleluia, muito provavelmente vai ser mesmo Elias e Moisés. Muito provavelmente, porque tem tudo para ser. Mas pronto, é tema para outro estudo, para a segunda parte de um estudo que eu já comecei a fazer. Amém? E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra.
Ou seja, quando eles acabarem o seu ministério, os 1260 dias, que é o fim da 70ª semana de Daniel, a besta que subiu do abismo, ou seja, o anticristo que recebera a ferida da espada e vivia, o que morreu, mas que ressuscitou, uma aparente ressurreição, ou seja, um demónio entrou nele e o pôs de pé, né? E toda a terra se maravilhou após a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então o anticristo vai fazer guerra a eles. Arabaçaia canta. O anticristo que havia recebido o atentado morreu. E que depois veio um espírito e possuiu o corpo inerte do anticristo, Alabaia, e imitou a ressurreição de Jesus. Esse anticristo, a quem lhe foi dado poder para reinar 42 meses, chegando o final do seu reinado, depois ele vai os matar. Naqueles dias 10, no primeiro dia, após os 1260 dias finais da 70ª semana de Daniel. Primeiro dia extra dos 30, dos primeiros 30 dias. Vai-os matar. E jazerão seus corpos mortos na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que é a praça de Jerusalém, onde o Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Então, eles vão morrer no primeiro dia dos 30 dias extra. Então, está aqui a segunda metade da Bíblia. Imaginando que a Bíblia é a segunda metade aqui é a abominação da desolação, minha mão. Aleluia. A meio da semana 70. E aqui é a segunda metade da semana. E aqui eles são mortos no primeiro dia. Portanto, são mortos no primeiro e os seus corpos ficam 3 dias e meio. São mortos no primeiro, ele fica 1, 2, 3, aqui no quarto dia. No quarto eles vão ressuscitar. Já vais ver o que é que Deus vai fazer. Aleluia. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles dias, 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Ressuscitaram. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Aleluia. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subir para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E foram arrebatados visivelmente. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Então ao quarto dia vai haver um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade e no terremoto foram mortos 7.000 homens em Jerusalém. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então os demais vão se converter. Só a partir daqui. 4 dias vai começar a conversão, aleluia, verdadeira de Israel. Só aqui. 4 dias após. A semana 70. Aleluia. Por só pode dar glória a Deus do céu. Pode ser convencido a dar glória quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ser removido. Não? Como muita gente está a dizer. Olha, porque o Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e para dar a glória a Deus do céu. E andará, e é passado o segundo vai, e eis que o terceiro, cedo vai. Aleluia. Cedo virá. Coisa linda, meu irmão. Glória a Deus. Vimos também que após o arrebatamento da igreja, no início do dia do Senhor, que durante o período chamado dia, grande e terrível dia da ira do Senhor, ou o período da ira de Deus, da ira do Senhor, vai haver salvação de gentios, que se vão converter a Cristo para povoar o milénio. Onde é que eu posso provar? Zacarias capítulo 14. Vou provar pela Bíblia, meu. Aleluia. E desafio pastores. Faço aqui um desafio a pastores, pregadores, evangelistas, profetas, cantores, missionários, missionárias, pastoras, obreiros, obreiras, presbíteros, presbíteras. Não existe, mas pronto. Glória a Deus. Quem querer diga aleluia. Mas pronto, tenha o título que tiver, que Deus te abençoe. Amém? Tenhas o título que tiveres, com devido respeito, a doutores em teologia. Eu desafio quem quiser a me provar que eu estou a falar mentira. Amém? Porque o que eu estou aqui a provar é que a porta da graça não se fechou. Isso é mentira. Porque a salvação é sempre pela graça. Sempre. Sempre pela graça. Então, se a porta da graça fechou e não vai dar tempo a mais nada, então eu não precisava nem estar a pregar. Nem estar agora a pregar este sermão. Então, quem da minha família não sei dos já nem valia a pena falar mais, porque iria para o inferno. Já não iria mais. A porta da graça fechou, só somos salvos pela graça, nós já não vamos voltar mais além. A salvação vai ser sempre pela graça. Então estou a provar agora aqui que depois do arrebatamento da igreja vai haver salvação. Muita gente vai dizer que não, mas vai haver, eu estou-te a provar que vai. Senão não haveria milénio, literal. E no milénio vai haver pessoas salvas. Quem mentiu? O Espírito Santo? Os escritores inspirados pelo Espírito Santo, o que está escrito, a palavra de Deus mente, ou esses profetas mentirosos a dizer que a porta da graça já se fechou. Não vai dar tempo mais nada. Xarabacantaraia, Lobarabaxéria, Alabagaça. Estou sentindo uma glória, meu irmão. Chega da abobrinha, meu irmão.
Andaramassai, vamos para a Bíblia. Chore. A maioria não vai suportar os últimos dias na Terra. Porque vai pensar que é o mar de Ródegas vai ser arrebatado do nada. Não vai ver nem... quando esses males vierem sobre a Terra, nós já não estaremos mais aí. Mas os males já existem, já estão decapitando cristãos aos milhares de milhares. Aleluia. Num só dia morreram 2.000 pessoas numa cidade na Nigéria, em Baga. A maioria decapitadas pelo Boko Haram, terroristas do norte da Nigéria, em África. Num só dia. Foi um banho de sangue tão grande, foi o estado do satélite. Cristãos. A maioria cristãos evangélicos. Então estás a dormir. A marca da besta já existe, meu irmão. Só não existe ainda a lei que a obrigue. Mas já estão chipando pessoas na mão. E o chip é o primeiro dispositivo tecnológico que tem numeração, que permite, tem o número da tua conta, tem os teus dados, tem o teu número, aleluia, tem o número dos pagamentos, que é o número da besta 666, permite comprar e vender, entrar e sair, abrir portas e fechar. Entrar num restaurante e pagar. Ser escaneado, entrar numa discoteca e pagar. Já existe, irmão. O povo... Então, para a igreja ter arrebatado isto tudo, isso já tinha que ter sido arrebatado. Não foi ainda. O algo está correndo mal. Iria haver um último grande avivamento? Vai. Durante a grande tribulação vai ser o maior avivamento sempre. A maior colheita de almas durante a grande tribulação. Nós vamos ser salvos da ira, não da tribulação. Atenção. Eu não creio que a gente vai estar aqui até ao final da 70ª semana de Daniel. Mas ainda que a gente estivesse aqui até ao Armagedon, segundo dizem os pós-tribulacionistas clássicos, que o Armagedon é no final da 70ª semana de Daniel, eu creio que é 30 dias depois, mas mesmo que essa teoria estivesse certa, quem melhor está preparado para enfrentar a perseguição do Anticristo? É quem crê que a igreja é arrebatada antes, ou que passa só o princípio das dores e é arrebatado antes da abominação da desolação e antes da grande tribulação, ou aqueles que querem que vão passar pela tribulação, que neste caso os pré-ira, os que querem o arrebatamento antes da ira de Deus, que é o meu caso, e os pós-tribulacionistas da teologia moderna. Andaramassaya cantalabastéria. Quem está melhor preparado para enfrentar os pré-ira estão preparados, porque eu estou preparado para ser arrebatado. Aleluia, antes da ira de Deus, ou ainda que eu tinha que sofrer até ao final da semana. Estou preparado. Show da gai, mas os pré-tribulacionistas não estão preparados. Não vão nem reconhecer quem é o anticristo, porque quando o anticristo surgir, eles vão dizer: não, isso não é o anticristo. Não, eu vou seguir este líder, vou apoiá-lo. Não, porque quando o anticristo surgir, nós não vamos estar mais aqui. Assim me ensina o meu pastor, o meu missionário, fundador, profeta. Tudo bem, ele podia ser profeta, podia ser homem de Deus, mas nessa área estava errado. Os falar de ninguém de maneira alguma vos engane, dizendo que está iminente, está às portas. Porque não será assim. A vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele, o arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus ao Senhor, só se sentará no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas eu vos digo quando ainda estava convosco? Os irmãos de São Luciano já sabiam de cor e salteado que para que Jesus viesse e arrebatasse os seus filhos, tinha que vir o Anticristo primeiro e se manifestar a meio da 70ª semana de Daniel. E começar a grande perseguição contra os escolhidos. Eles já sabiam. Mas os crentes de Deus não sabem. Porque são mal ensinados. Assim eu fui mal ensinado, mas eu orei durante 2 anos. E eu já não creio mais nisso. Aleluia. Olha aí. Zacarias capítulo 14, depois tu lês o contexto, fala do dia do Senhor. Eis que veio o dia do Senhor. Então, fala do dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia da ira. Então, no dia da ira, o que é que acontece? Depois desse dia do Senhor, em todas as nações se juntam à peleja contra Israel. Versículo 12. Olha aí. E esta será... Agora vem o milénio. Eu vou ler o contexto, senão tu não vais entender. Eis que vem o dia do Senhor, em todos os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eis que eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, vão ser violadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os teus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será dividido, será defendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o Norte e outra metade dele para o Sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos meus montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu, Xarabacá, então em todos os seus santos contigo. Pois Jesus desce para a batalha do Armagedon, no vale do Megido. E acontecerá naquele dia. Portanto, o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Há muita coisa que acontece nesse dia. É o dia em que dá-se o sinal, o sol, a lua, as estrelas dos céus, dá-se o arrebatamento da igreja. É aberta, é aberto o 7º selo, são soadas 7 trombetas e são derramadas 7 taças de areia e culmina na batalha do Armagedon. E eu ainda vou mais, ele depois se prolonga para o milénio, mas pronto. Portanto, o dia do Senhor é algo que vai acontecer muita coisa. Nesse dia não vai ser um dia só de 24 horas, vai ser um dia grande, dia longo, como disse Joel. Não vai ser um dia só de 24 horas.
Aleluia. Vai acontecer vários eventos. E diz assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido como do Senhor. Nem noite, nem de dia, nem de noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Amém? Aqui já é profecia para o milénio. Ele vai ser rei depois no milénio, porque o dia do Senhor depois vai colar ao milénio, vai prolongar pelo milénio. E naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará planície, desde Jebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada. E habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até à porta da esquina, até à torre de Ananiel, até aos lagares do rei. E habitarão nela e não haverá destruição, porque Jerusalém habitará segura. Olha aí, tremendo. Andarabashuri canta labaia. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá. É como quando cai uma bomba atómica, a carne das pessoas cai. Sim. Vê só os ossos. Coisa. É como aquela droga, o crocodilo, que tomam essa droga e a carne apodrece e cai. É como as pessoas estão no inferno, sendo torturadas pelos demónios. Orienta-lai, estando, aleluia, glai, eles prostrados de pé, lhes apodrecerão os olhos das suas órbitas, e a língua apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que uma parte do Senhor, aliás, da parte, não é uma parte do Senhor, da parte do Senhor, haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Deus vai confundir a todos que vieram para pelejar contra Jerusalém. Vão se matar uns aos outros. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro, prata e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos e dos mulos e dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano a ano, já é no milénio. Então vai haver salvos no milénio, para adorar o rei. Só adora quem crê no rei. Vão ser salvos. O Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campanhas dos cavalos santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão e delas tomarão e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Coisa tão linda esta palavra. Vai haver sacrifícios, mas não é para salvação. É um sacrifício comemorativo. É memorial. É uma alegria, uma festa, uma reunião. Alai, porque Deus habitará entre nós. Ele é Emmanuel, Deus connosco. Andarabassaia. Oh glória. Quem crê diga aleluia. Quem crê diga glória a Deus. Sharamanai, Surianda, Labai, Surianda. Estou a concluir este estudo. Amém? Um estudo um pouco longo. A porta da graça, ela só se fechou para quem já morreu. Aleluia. Pois para isso não vale a pena, não dá mais tempo mais nada, porque já morreram. É em vida. E aos homens está ordenado morrer, mas só vez vir depois disso o juízo. Então é em vida tens que aceitar a Cristo, porque depois da tua morte há o juízo. E Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e poucos há que a encontrem. São muitos os que entram pela porta larga e vão para a perdição, mas poucos os que entram pela porta estreita. Então, aqui fica o convite para tu aceitares a Jesus, tu que ainda não aceitaste. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. E tu que estás desviado, reconcilia hoje. E tu que aprendeste ensino errado, doutrinas de demónios, xarabaga, te converte, te conserta. Xarabandogou, samaia. Oh glória! Porque eu estou sentindo a glória, meu irmão. Eu estava falando aqui nesta palavra. Amém? Vai haver uma última objeção. Pastor, quando vier a grande tribulação, quando a igreja for arrebatada antes, que eles querem vão ser arrebatados antes. Quando vier a grande tribulação, vamos voltar à lei de Moisés. Já provei que não vamos voltar à lei de Moisés. E depois eles vão argumentar, mas na lei eles não eram salvos pela graça. Irmãos, aleluia. Eu vou provar que sempre foi pela graça. Como é que eu vou provar? Vamos a Gênesis. Em Gênesis, capítulo 1, versículo, aleluia, 31,
Depois de Deus ter criado Adão e Eva à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe ter dado poder para dominar sobre tudo o que habita sobre a terra, viu Deus tudo que ele tinha feito e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Então, Adão era muito bom e Eva era muito boa. Excelente pessoa, vivia em santidade, tinha comunhão com Deus. Deus deu uma ordem: podereis comer de toda a árvore que se encontra no jardim do Éden, exceto na árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia dela comer certamente morrerás. Isto aí Deus deu a ordem: xerebalabai, rxebalabacantorabanácia, repalabalai, xuricantarai. Gênesis 2,16. Aleluia! Deus deu uma ordem. Então, olha, tu estás em santidade, tens comunhão comigo, tu és livre. Só que há uma restrição. Podes comer tudo exceto daquela árvore que está ali no meio do jardim. Dessa não podes comer. No dia que dela comeres, certamente vais morrer. Mas em Gênesis 3, o demónio, houve a primeira sessão espírita. Satanás entrou na serpente e falou pela boca da serpente e disse: certamente não morrerás. Deus sabe no dia de alguns se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mentira, meu irmão. O pai da mentira é o diabo. E diz que Eva comeu e deu também ao seu marido. E foram abertos os olhos e viram que estavam nus e se esconderam da presença de Deus. E cozeram para si folhas de figueira para se cobrirem a sua nudez. Então eles ali pecaram. Então, eles pecaram. E Deus fez uma promessa de redenção. Onde é que está essa promessa? Primeiro, Deus falou para a serpente. Amém? E quando Deus fala para a serpente, Deus fala também para Satanás. Há uma parte que é para a serpente. Esta serpente aqui, certamente seria como um pequeno dinossauro. Teria pés. Mas ficou sem os pés. Amém? Porque os dinossauros são contemporâneos do homem. É um estudo que um dia vocês querem, eu posso fazer até em vídeo, posso fazer como quiserem. Eu posso provar para quem quiser que os dinossauros são contemporâneos do homem. Historicamente coabitaram com o homem, porque eles não eram conhecidos como dinossauros antes de 1841. Porque esse nome dinossauro só foi inventado em 1841, mas eram conhecidos como dragões. Nem toda a história antiga de dragão é mitologia. Há histórias reais de dragões. Há gravuras, há pinturas, há achados arqueológicos. Não é? Há livros históricos que comprovam que os dinossauros são contemporâneos do homem. A própria Bíblia prova. Fala de dragões. Aleluia. Choripalabalai, serpentes que voavam nos dias de Isaías, serpentes a voar, pterossauros, pterodáctilos. Então só não vê quem não quer. Choripalabalai, dragões no mar, que são serpentes marinhas. Dragão, então irmão, só não vê quem é estúpido, ou quem não quer ver. Aleluia, glória a Deus. Choripalabalai, olha aí. Então vamos aqui. Sentença para aleluia. À serpente. Então, Deus disse à serpente: porquanto tu fizeres de maldito és tu, mais do que toda a fera, todo o animal, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. Então aqui é uma sentença para o animal, serpente, que emprestou a boca ao diabo. E agora vais ver aqui uma sentença para o diabo. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Rapacabanaia! Oh glórias! Terra! Oh glória! Coisa... Aleluia! Jesus foi ferido, o seu calcanhar na cruz do Calvário. Mas através da sua ferida nós fomos sarados. Ali ele pisou a cabeça da serpente. Aleluia! E nos deu a vitória, nos deu a vida eterna. Eu estou provando aqui, irmão. A salvação é sempre pela graça, é pela fé no Messias. Aquele que iria, da descendência da mulher, de Eva, iria ferir a cabeça da serpente, que é Jesus, que há 2000 anos atrás veio para morrer por nós na cruz do Calvário e esmagar a cabeça da serpente, tomar as chaves da morte e do inferno, a dizer: eu venci o mundo. Glória a Deus, tendo bom ânimo. Então Jesus nos dá a vitória. Então está bem claro. Agora vamos aqui àquela objeção que no Antigo Testamento, alguém pode perguntar: no Antigo Testamento eram salvos pela lei? Não. Eram salvos pela lei por obras da lei. Não eram obras da lei. Já vimos que é sempre pela graça. Era a graça e a fé no Messias que havia de vir. E quando o Messias veio, passou a ser a graça e a fé no Messias que já veio. Então agora tenho graça e fé naquele que já veio. No Antigo Testamento, os judeus tinham graça e fé naquele que havia de vir. Sempre foi pela graça. Durante a grande tribulação vão ter graça naquele que já veio. E depois da grande tribulação, graça naquele que já veio. A salvação é sempre pela graça. Então não venham com pataquada, com destruções. Gente não conhece Bíblia. Olha aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então eles esperavam que o Messias que havia de vir. Os antigos judeus. Por isso é que eles obedeciam aos mandamentos. Era pela fé naquele que havia de vir. E aí eles eram justificados pela sua fé, pela sua graça por meio da fé. Aleluia! Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então eles não alcançaram o testemunho pela lei de Moisés.
Eles alcançaram testemunho pela graça de Cristo. Balabalai, oh glória! Choria, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é visível, o que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Isto é antes da lei de Moisés. Bem antes da lei de Moisés. Isto é no período patriarcal. Aliás, isto é no período dos patriarcas. É um período que antecede a lei. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi arrebatado ao céu, em corpo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele se aproxime a Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda a fé. Pela fé, Abraão foi chamado, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como que em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma fé. Aliás, da mesma promessa. Aleluia. Porque esperava a cidade tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Então é sempre pela fé, pela graça, por meio da fé. Por isso também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem tendo recebido as promessas. Estão agora no dia da ressurreição. Mas vendo-as de longe e querendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Aleluia! E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito em Isaac, será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E aí daí também em figura ele o recompensou, recobrou. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostada à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, agora vamos falar da lei. Pela fé, Moisés, já nascido, não foi pela lei, foi pela fé. Moisés, sendo já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério, o escárnio, a zombaria de ser cristão, ou seja, de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluia. É crendo no invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue. Então já era a lei de Moisés, mas ele foi pela fé. Para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raab, a meretriz, não pareceu que os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me o tempo contando desde Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças da batalha, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Os outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Isto vai acontecer novamente durante a grande tribulação. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. E a ressurreição. Aleluia. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles vão ser aperfeiçoados no dia da primeira ressurreição, no dia do arrebatamento. Dá-se a primeira ressurreição e depois os que estiverem vivos são transformados, juntamente seremos arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos dás e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Terminando, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Então já sabes, a porta da graça só se fechou para quem já morreu. Quem já morreu sem salvação, a porta da graça já se fechou. Mas quem está vivo tem que ouvir a pregação.
A tempo e fora de tempo. Dou a quem doer. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eu sou um casa rebelde. Especialmente os que se dizem cristãos. São casa rebelde. A maioria da igreja é casa rebelde. Os que dizem novo é casa rebelde. Então tem que ouvir. Xarabacantaia. O último versículo da Bíblia diz assim. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler a partir do 17. Os últimos versículos da Bíblia que Jesus fala. Do Novo Testamento falam da graça. Então nós ainda estamos debaixo da graça. E o Espírito e a esposa, a porta da graça não se fechou. Eles dizem, a porta da graça já se fechou. É mentira, doutrina de demónios, heresia de perdição, outro evangelho. Não vai dar tempo de mais nada, não vai dar tempo, então não preciso nem de pregar para mais ninguém. Por amor de Deus. Aleluia, o que é que diz assim? E o aleluia. Eu vou ler a partir do... eu vou ler... Calma aí, eu vou ler a partir do... Aleluia. Eu vou ler a partir... Aleluia. A partir do 10. E disse-me, este João tinha sido arrebatado em espírito. Estava perante Jesus. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque está próximo o tempo. Quem é injusto, portanto, o anjo estava falando para João. Seja injusto ainda, e quem é justo, seja justo ainda. Aliás, quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é justo, seja justo ainda. Quem é Aleluia. Amém? Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Assim é que é. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que eu cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos. Os seus mandamentos. Para que tenham direito à árvore da vida. Aleluia. Andaramasheri cantaramanaia. Suriandalabai. E posso entrar na cidade pelas portas, mas de fora ficarão alai, cantai, cantaia, os cães e os feiticeiros, os fornicadores, os homicídios, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Então quem diz que a porta da graça já se fechou está a dizer que agora voltamos à lei. Está-te a mentir. Aleluia. Glória a Deus. Sharamanaia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, meu mensageiro, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vai. Xarabaca. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentará a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém lhes tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Não escrito o livro da vida, o livro da salvação. E da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venham. Amém. Ora vem Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Aramai. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Só até aqui a palavra. Então termina com graça. Começamos com graça e acabamos com graça. Falamos da doutrina da salvação e destruímos uma heresia de perdição, uma doutrina de demónios que está ainda a ser propagada através de sonhos, profecias, visões, revelações, que a porta da graça já se fechou. E que não vai dar tempo de mais nada. Aleluia! Tu que foste enganado, pede perdão. Pede perdão e entra no estreito de Jeová. Confessa o teu pecado. Reconcilia tu que estás desviado. Jesus te ama. Aleluia! Para que tu possas estar firme para o dia do arrebatamento. E tu que ainda não aceitaste a Jesus, sabes que há só um caminho para a salvação. O caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém se salva senão por mim. Amém? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.